Olá, bem-vindos a mais um episódio da edição audiovisual do Contracor. Eu sou Libra, nós somos a Escapa e hoje a gente tem a honra de receber a Froito. Compositor, performer, cantor, afoito e coquista, hoje a gente tem a honra de receber um cantor pernambucano que nos últimos meses tem mostrado diversidade em muitos ritmos musicais. Hoje a gente vai receber a Froito para conversar com a gente sobre sua história, sua carreira e suas referências musicais e artísticas mesmo. Obrigada por estar aqui, receber a gente no meio dessa doideira de pandemia e tal, de verdade. A gente teve a ideia de criar esse momento para que a gente pudesse se aproximar de pessoas que são referência mesmo assim para o processo da Escapa, e você é uma dessas pessoas assim. E primeiro eu queria saber como é que a música chegou assim na tua vida no geral mesmo assim, desde criança, e de como isso começou a te interessar assim, a tu se aprofundar e agir mesmo a partir disso. Ai, obrigado, amigo. Quase me emociona aqui. Nossa, é muito doido assim, né? Porque a música na minha vida, não sei nem como começar a explicar, assim. Tem aquele rolê da brincadeirinha de banda, Sim. no fundo do quintal, que todo mundo quer se juntar pra cantar. Eu acho que na minha época rolava muito banda de brega, sei lá, banda metade, enfim. Aí eu me juntava com a galera pra brincar. Tinha as referências da escola mesmo, as cantigas de escola, desde da alfabetização, todo esse rolê. E até as questões da religiosidade mesmo, assim, né? Tudo que eu faço no meu contexto religioso tem cânticos, tem a música presente, né? E eu sou adotado por um terreiro desde meus 13 anos de idade. Na verdade, eu adotei o terreiro como casa, né? E eu vivo lá desde hoje, no mesmo espaço. E aí a música se fez bem presente nesse momento na minha vida, né? Porque ritualística, as coisas que acontecem no cotidiano da pessoa candomblessista que você leva pro seu próprio sua vivência fora dali, né? Sim. Tipo, sei lá, quando se vê no dia a dia, você tá cantando uma coisa, você tá repassando para alguém que não faz parte, mas tem interesse em conhecer. Sim. E aí indiretamente vai chegando, né? Vem vindo assim. Entendi. Eu sinto muito essas referências, assim, de um processo realmente de vida, né? Por além de artístico, assim, de coisas que fazem parte, às vezes, do nosso cotidiano, e aí vai, tipo, codificando o nosso corpo, a nossa linguagem. E pensando nisso, eu queria muito perguntar sobre um primeiro trabalho teu, que é sobre Nunca Mais Eu Venho, que acho que foi a primeira música lançada sua, uma composição sua também. Sim. E eu queria entender como foi esse processo para tu, assim, de lançar isso e de como foi chegar até esse lugar também, porque acho que se a gente entende que a música no teu processo vem de algo tão mais íntimo e de vida e de cotidiano, o que te faz chegar nesse lugar de criar por si própria essa linguagem e querer que as pessoas ouçam, sabe? Sim. Eu gosto de pensar que eu comecei a fazer música, tentar materializar música, né? Antes mesmo de conseguir, por desaforo mesmo. Eu comecei a perceber que os espaços que eu frequentava para brincar, né, que Coco de Roda, por exemplo, que se trata de Nunca Mais Eu Venho, sei lá, corpos específicos, pessoas específicas são pensadas para gerir aquela brincadeira, né? Eu acho que um corpo, por mais que privilegiado, mais gay, não é tão pensado assim que você vai encontrar um viadão maluco em cima do palco, cantando, tocando pandeiro. Acho que o estalo deu na minha cabeça quando eu tava num brinquedo e aí tinha uma bicha cantando. Aliás, rolaram vários brinquedos. E aí uma bicha foi cantar, assim, o bagulho. E isso passou a ser muito engraçado para as pessoas, assim. O rolê de ter uma bicha, brincadeira super interessante, mas mudou o foco total da coisa. Eu acho que daí veio esse estalo, assim, desse desaforo de... Eu quero saber qual é a graça disso. Eu vou me propor a fazer isso porque eu quero entender. E tinha várias coisas para esvaziar também, né? Tipo, meu corpo tinha contraído inúmeras coisas sobre afetos e desafetos e, enfim, que eu precisava externalizar de alguma forma. Antes eu trabalhava só com fotografia. E aí, para mim, a linguagem da fotografia ficou limitadíssima. Eu precisava verbalizar algumas coisas
Inclusive, esse contexto de afetividade que nunca mais eu venho se incluir. E aí, eu fiz ela em uma tarde e já fiz o corre escassíssimo para começar a materializar. Foi uma coisa de doido, assim. Mas a gente passou um ano também pensando coisas, roteirizando coisas até lançar. E aí rolou, né? Mas foi um processo bem difícil. Eu acho que a lombra maior sempre está nesses espaços tentando validar o seu intelectual no meu contexto de um homem negro. Assim, não é pensado que eu compus, que eu fiz e que eu estou disposto a investir nisso porque é bom ou poderia ser bom, sabe? Essa tem sido minha maior dificuldade até hoje, depois de, sei lá, quase 4 anos que eu venho tentando me virar na música. Esse tem sido ainda o ponto mais escasso, assim. Com certeza. Validar esse lugar de que sim, eu tenho intelecto e sim, é bom e sim, eu que fiz, sabe? Sempre rola essa coisa assim, tipo, parece alguém, parece fulano, parece ciclano e nunca parece eu, assim, nunca foi eu que fiz, sabe? Total. Essa é a maior dificuldade. Né? Eu sinto que rola uma escassez de referência mesmo, assim, como se essas coisas que estão sendo construídas daqui não fossem referências que estão surgindo das suas próprias vivências, assim, quanto bichapas pretas e nordestinas e com suas próprias referências mesmo, assim. Inclusive, não limitando a gente ou a qualquer corpo preto, considerado que seja, a só isso, né? Porque existem outras coisas, cada um tem esses lugares. E é muito sobre isso que eu queria te perguntar também, de entender quais são as referências que tu acolhe e quais também tu não quer continuar nesse processo de vício mesmo, assim, de reproduzir a mesma coisa, sabe? Porque quando tu fala de se apropriar desse brinquedo para construir uma linguagem tua, eu acredito também que no momento tu pode ter se perguntado assim, que tu queria apostar nisso ou queria ir para outro lugar por ser um lugar mais visto de um público LGBT, de um artista LGBT. Então, dessa perspectiva, se apropriar desse brinquedo para tu vem de uma referência sua, familiar, e quais são as outras referências, na verdade, que tu quer acolher mesmo nesse teu trabalho artístico daqui para frente com a música? Sim. Em específico, com o Coco de Roda, eu penso sempre o que eu estou fazendo, o quão uma contribuição para o próprio brinquedo, assim. Eu penso em materializar isso para que a gente consiga manter viva essa cultura, sabe? Não penso na repaginação ou nas referências de quê, sabe? Eu só penso que se a gente pode estar no contexto de animando uma roda, a gente também pode gerir a brincadeira do palco, por que não? Sim. E sempre eu pensei numa grande contribuição, mas no terreiro a gente brinca de coco, enfim, e eu não penso minha música limitadamente à música preta pernambucana, sabe? Eu penso em diáspora, inúmeras possibilidades que eu possa fazer, enfim, todas as pessoas pretas ao meu redor me referenciam, não só as que fazem música, sabe? Sim. Tenho composições feitas para Yara, a partir do que eu consigo contrair dela, enfim, para inúmeras outras artistas que me influenciam. Mas, em específico, com o Coco, eu sempre pensei, desde o começo, com uma contribuição, assim. Eu queria que a brincadeira chegue a outros tempos, né, outros anos. Eu quero poder mudar a narrativa de algumas propostas anteriores, de tempos passados, para o brinquedo, sabe? Sim. Eu acho que a gente não deve estar batendo o martelo em coisas, em bater em alguém, em várias temáticas, assim, que a gente precisa deixar ir, né? Aconteceu e precisamos girar só um pouquinho o trinco e, sei lá, não mudar a brincadeira, mas mudar o contexto que a gente está propondo à brincadeira, sabe? Sim. E eu penso que é contribuir dessa forma, ainda mais por inquietações dos próprios brincantes, né? Já vi várias pessoas questionando, tipo, por que a gente brinca assim, por que é feito assim. E eu penso só em contribuir, só em dar longevidade e mudar a narrativa. Entendo. E assim, quando você fala sobre essa relação com o território, eu acho também, como você me falou, tem uma relação de limitância, né? De que é uma referência forte no teu trabalho, mas também não é um limitante para tudo e está só replicando o que seria talvez óbvio ou esperado de referências pernambucanas. Mas pensando nisso, quais são outras diásporas que te acolhem nesse sentido para o teu processo artístico, além dessa questão do brinquedo e do Recife, sabe? Nossa, eu reverbero muito Recife, assim. Eu me reverbero muito, na verdade, porque eu, pelo menos pro agora, assim, tipo, eu contraí tanta da coisa, assim, eu não sabia antes da possibilidade de fazer música, assim, eu não sabia que meu corpo tinha esse acesso, que eu contraí tanta da coisa de vivência,
ainda aqui, que eu não sei ainda para onde é que eu vou, o que é que vai rolar. Por hora é o aqui mesmo, sabe? Daqui para o resto do Brasil, daqui para o mundo, assim. Eu penso que as pessoas precisam conhecer muito mais daqui ainda, sabe? Eu tenho essa sensação de que a gente tem muito a mostrar e que é muito superficial o quão o mundo inteiro nos pensa, assim, sabe? Não é sobre validar que ou aquilo ou outro, é só sobre falar sobre que existimos desse jeito e de jeitos diferentes, de outros jeitos. E eu encontrei tanta da coisa que agora a minha única vontade é externalizar isso tudo que eu contraí e adquirir mais pelo mundo afora, assim, espero, né? Sim, eu puder tiver e a vai oportunidade rolar, de sair andando. e vai rolar. Diga que não vai me deixar quando o dia chegar, não se vá, meu amor. Eu tô nas tuas mãos, passarinho em alçapão, não me deixe voar. Tô na janela vendo o sol nascer, tô na sé vendo o sol se pôr. Tô na janela vendo o sol nascer, tô na sé vendo o sol se pôr. Diga que não vai me deixar quando o dia chegar, não se vá, meu amor. Eu tô nas tuas mãos, passarinho em alçapão, não me deixe voar. Tô na janela vendo o sol nascer, tô na sé vendo o sol se pôr. Tô na janela vendo o sol nascer, tô na sé vendo o sol se pôr. Tô na janela vendo o sol nascer, tô na sé vendo o sol se pôr. Tô na janela vendo o sol nascer, tô na sé vendo o sol se pôr. Pensando nisso, eu queria muito ouvir de ti sobre o teu processo de composição, porque eu sinto que está muito próximo, assim, a palavra do som no teu processo, assim, são coisas que eu percebo que importam bastante, assim, são mútuos. Às vezes é um movimento, inclusive, contrafluxo do que está acontecendo com a música, que tem cada vez menos tempo e cada vez menos processos mais profundos em relação à letra e a verbalizar, como você mesmo falou, que tem essa necessidade, tem sentido essa necessidade. E aí eu queria saber de tu sobre os processos do compor, como é que tu lida com isso? Nossa, é um processo muito fluido, assim, o rolê do compor. Porque as músicas, elas vêm inteiras, na sua grande maioria vem muito inteira, assim. Mas eu não, sei lá, não entendo teoria musical, toda essa lombra, assim, não cato, assim, mas vem muito, eu acho que a lombra da diversão, do compor, assim, é o que faz chegar. Eu não raciocino muito, eu não penso muito onde eu encaixaria o quê, eu acho que só externalizo mesmo. Mas tenho experimentado de jeitos diferentes agora, tenho feito com outras pessoas também, em parceria com outros artistas, sei lá, às vezes chega uma proposta que falta algo, ou chega uma melodia e falta uma letra, e aí vou na mesma lombra de me divertir, de, sei lá, de fazer chegar, mas é isso, muito fluido, muito fluido. É. E você sente que, por não ter tido acesso a esses conhecimentos mais técnicos do que a gente fala teoria musical, te coloca num lugar experimentar e descobrir fórmulas e maneiras que inclusive tem esse conhecimento técnico não chega. Assim, tu acha que isso te dá também uma moeda de conseguir experimentar e chegar em lugares por conta da tua vivência, do teu instinto, que talvez essa técnica nem te daria, assim? Depende muito de com quem eu estou me comunicando, sabe? Tipo, talvez eu queira alguma coisa específica e tenha que usar os braços para dizer o que eu quero, e aí se a pessoa estiver aberta, ela vai pegar esse código e vai entender e vai aplicar. Ou não, só vai passar batido, né? É exatamente essa lombra, assim, tipo... O demarcador que eu ocupo limita muito a esse diálogo direto com quem de fato
tem equipamento para produzir Sim, em total. Pernambuco. E aí não é pensado que eu pensei aquilo, sabe? Tipo, não imagina. E aí quando cai para esse campo da produção, de ter que dizer, olha, é assim que eu quero, é assim que eu tô afim. Se eu não tenho uma didática, se eu não tenho um diploma, se eu não tenho algo que valide isso, Sim. é totalmente negativado. Então, as minhas últimas produções, elas têm sido feitas na periferia. Espero que se mantenha assim, com pessoas do meu próprio recorte social. Mas é exatamente pensando nisso, assim, o quão é difícil essa comunicação pelo fato de não ter algo que valide que eu sou um artista da música, que eu sou um compositor, que eu tenho vivência e quero materializar isso, sabe? Sim. E aí é sempre um desafio, amigo, assim, de fazer com que as pessoas entendam que saiu daqui, sabe? Total. É uma coisa de doido, assim, mas pessoalmente não me atrapalha, assim, sempre gosto até do Chique. desafio, gosto de fazer com que corpos privilegiados parem, tenham que me ouvir, assim, de fato, e fazer o que eu quero, sabe? Eu acho que funciona bastante, assim, fazer, tipo, não aconselho você, como um artista da música, começar a sua carreira com tantos desafios como eu estou começando, assim, tipo, metendo o pé e apontando, assim, não sendo majoritária. Mas se você quer fazer um bafo e você quer que seja do jeito que você quer, assim, você não tem muito que valide isso, eu aconselho que você seja bem firme, assim, para Sim. botar o bafão para andar. Mas tu sente que esses desafios, eles foram colocados para ti também, mas também foi uma estratégia que tu criou para si própria nesse sentido com a música, de como articular mesmo, porque eu te sinto muito bem articulado com o que tu tá fazendo, sabe? Sim. Como se tu quisesse isso há muito tempo, e isso tá se materializando agora, e parece que começou e não vai parar, assim, tipo, é o que eu sinto, e é muito bom de, tipo, acompanhar esse processo. E tu é consciente dessa estratégia que, tipo, tu teste, assim, em relação à música, e quando tu lança, como tu lança, essa relação da imagem que eu sinto que tem muito de tu também, que é muito importante para ti. E como é que tu pensa, assim, quase que esse empreendedorismo a partir do teu trabalho, do teu nome? Nossa, eu sou muito calculista, assim, desde da música que eu vou lançar, até de como eu quero, do que eu quero usar, o que eu quero referenciar, assim, no visual. Como eu tinha te falado, eu vim da fotografia antes, né, mas era no interesse de ser fotografado. Eu morei um tempo em Salvador e via que a galera preta da perifa, que já morava lá, né, já é de Salvador mesmo, tava sempre em ensaio fotográfico, tava sempre nessas lombras, e aqui em Recife eu não via assim, esse cato na época, acho que era 2013, por aí. E aí eu voltei para morar em Recife, e aí não via esse rolê, queria alguém para me fotografar, e alguém me convenceu de que eu tinha olho para fazer fotografia, e aí fui lá e fiz esse curso de fotografia, Entendi. rolou essa lombra. Mas sempre o intuito era me fotografar, assim, Sim. sabe? Sempre vi. Mas rolava sempre uma contaminação, né? Tipo, você vê outro bafo, você vê alguém que tava ali na área. E eu acho que isso reverberou agora na minha carreira na música, assim. Tipo, Sim. pelo fato de já pensar a minha imagem antes, quando eu trabalhava com fotografia, eu também injetei isso agora na minha carreira, sabe? Tipo, eu sempre olho muito por esse lado, mas confesso que muitas das vezes não é tão pensado assim, não. Assim, só vou pelo que a música tá pedindo e acontece. E, sei lá, deixa bem aberto para as pessoas proporem também, que tiver no trabalho, no trampo, assim, tipo, para dizer o que tá afim, o que achar legal. Mas eu não me preocupo tão assim, não, assim, é bem suave. Mas, sei lá, eu acho que é a leitura de quem usa, por exemplo, um equeté, que é popularmente visto no terreiro, no cotidiano do terreiro apenas, quando você leva isso para o cotidiano, já é um acontecimento visual, né? Então, Sim. tipo, se eu coloco isso numa fotografia que eu estou num ambiente, sei lá, numa padaria usando um equeté, já é um choque, assim, visual. Então, eu acho que é muito da minha vivência mesmo, assim. Sim. Signos da minha vivência. Total. E esta fotografia é bem interessante, que mescla muito o que eu quero te perguntar, que é exatamente esses outros processos artísticos que tu emergiu antes ou durante ou pós também a música, assim, porque a gente teve um pouco dessa conversa de perceber como as plataformas de recepção artística, assim, tipo, ouvir e ver, elas são muito limitantes em unidade, assim, né? A gente está no momento de, tipo, de criar plataformas híbridas mesmo de comunicar a nossa arte, sabe? De ver e ouvir e tocar tudo ao mesmo tempo e tudo no seu tempo também. E eu acho que o teu processo com o teu corpo, quanto performance, quanto fotografia, acho que também pode ter te auxiliado muito nisso na tua música.
E eu queria saber de tu, o que foi esse processo, assim, com a fotografia, com a imagem, com a performance, com a foto-performance, que eu já vi bastante teu, assim, quando a gente se conheceu, assim, acho que tinha uma pira muito tua em relação a isso. E tu traz isso com a música, tu acha que tu meio que deu uma pausa para poder focar nessa outra plataforma que é o som, assim. Como é que tu tem sentido isso, assim, no teu processo? Nossa, eu... Sei lá, em resumo, quando você lança um sound e você não acopla a um conteúdo audiovisual, é como se aquilo ali nem existisse, assim, de certa forma, dá pra, dá pra sentir, né, em várias lombras. Mas não sei bem como externar isso, mas é um pensar bem redondo mesmo. Quando eu começo a fazer um fonograma, quando eu começo a fazer uma música, eu fecho já tudo que eu quero, assim, tipo, desde o audiovisual, ao que eu quero usar, ao som, a tudo, assim, porque no subconsciente já é nítido que se for só a música, a contemporaneidade não funciona. Sim. A galera não vai consumir. Mas é só um pensar mercadológico, assim, acho que é mais sobre a sede de querer que as pessoas me escutem, me faz ter a obrigação de pensar em algo visual, assim. É mais, às vezes cai muito no campo da obrigação mesmo. Total. E eu não tive que dar uma pausa, assim, porque é exatamente isso. Se eu pauso o visual para pensar no áudio, Sim. é como se o áudio não fosse existir. Sim. Os pensares, eles têm que ser mútuos, assim, já tem que ter, sei lá, se eu tiver alguma limitação de criatividade, eu já tenho que estar consultando uma outra pessoa que possa estar fortalecendo esse campo, porque como produzir música trata-se de um mercado e se você, de fato, não segue as regras dele em algum momento, você não existe, né? E nesse contexto de isolamento social, eu pude perceber o quão as plataformas são bem mais importantes, assim, para que você trabalhe, né? Porque se você não tem esse espaço para mostrar seu trampo, agora, na realidade que a gente está vivendo, não tem mais Ainda outro mais lugar, né? complicado, Não né? tem como performar, não tem como fazer um show. Todos esses últimos lançamentos que eu fiz foram na pandemia, né? Nunca Mais Eu Venho, que foi um pouco antes. Mas é uma sensação de que tem mais pessoas esperando para falar comigo no mundo, sabe? E que tem uma limitação gigante, que a gente não vai poder se ver nem tão cedo e que ainda assim eu tenho que continuar produzindo e que por isso eu tenho que acoplar conteúdo audiovisual. Sim. Porque senão não vai chegar lá, sabe? Tem todo um stream todo um algoritmo que Total. barra isso, sabe? E aí, sei lá, é muito babado. doido, assim, chega a dar bug, como vai rolar. Mas que é mais no campo da obrigação, de fato, do que do prazer, assim, ter que fazer Sim. Cato. tudo, assim, tipo, é a obrigatoriedade, assim. Ou você tem muito dinheiro para fazer com que seu som, apenas seu som, chegue em algum lugar, ou você se responsabiliza disso tudo bem rápido. Total. E acho que é um processo, assim, bem repetitivo, de que a gente não tem a possibilidade de focar num processo único. E às vezes também a gente não tem interesse. E massa. Mas também tem essa coisa de, parece que pra gente peitar, tá nesse lugar, a gente vai ter que ser todas as funções ao mesmo tempo, até que chega um ponto de que a gente consegue estar também numa outra posição. Mas até lá, esses processos são também desgastantes, assim, né? E eu realmente acho que o teu trabalho na pandemia, ele também, tipo, chegou em outro lugar, assim, por conta disso, inclusive, assim, Obará, por exemplo, é uma música tua que tem 2 clipes e que tem energias, é a mesma música, mas tem energias distintas e, para mim, é um processo que também fala muito sobre isso. E o que eu queria saber de tu é muito sobre esse álbum de Coco, que são das músicas que a gente tá ouvindo hoje, no teu programa. E eu queria ouvir de tu sobre o álbum, assim, de onde surge essa ideia, a vontade, essa materialização também de fazer um álbum apenas de Coco. E fala um pouco sobre o nome, sobre como foi pra tu, assim. Sim. O álbum, ele se chama Menga, e Menga é o egé, o sangue, o sacrifício, na verdade, para praticantes de Jurema. Mas eu penso Menga como um talho, de certa forma, em tudo que a gente já conversou sobre esses corpos que não ocupam, esses corpos que precisam ocupar esses lugares específicos onde o brinquedo existe. E aí eu penso Menga como um talho. De fato, eu dividi Menga em 3 processos,
que é a cura, a dor e a festa. Eu reflito isso no álbum em 3 blocos, assim, que energeticamente eu acho que dá para sentir, né? Que eu tentei fazer com que isso. E aí eu reflito desde a solidão a partir do meu corpo, tendo a obrigação de transformar em solitude, até a cura que a ancestralidade ensinou, desde aquela, sei lá, tantas necessidades a gente está tendo de curas e de saúde agora. E às vezes um banho resolve algumas coisas, um chá resolve algumas coisas. E as nossas mais velhas deixaram uma herança gigante aí pra gente né, usar. E aí eu reflito um pouco disso no álbum também. E o final é a festa, né? Que pra curtir uma boa goze você tem que estar bem. Sim. E aí tem uma festa no final do álbum, relata a festa. Menga é, de fato, é essa contribuição que eu venho falando. Eu Sim. materializei tudo Sim. isso que eu vim compondo durante algum tempo. Desde o do tempo que eu não sabia nem tocar pandeiro e bater na palma da mão, assim, Total. para ter que fazer essas músicas, mas com a responsabilidade de girar um trinco, assim, de girar e abrir uma porta para algo, assim, sabe? Para não sobre acessos, mas sobre uma necessidade mesmo, assim, de abrir esse lugar. Menga tem 10 músicas que não são Sim. só coco, tipo, tem outras coisas também no meio desse processo, mas não só um coco, mas cocos, né? Que é Sim. isso, tem vários jeitos de brincar, de dançar, de tocar. E aí tem uma variedade enorme. Tem participação de 2 artistas que são ref enorme para mim, que é Jéssica Gaspar e Nanã Matos. São 2 pretas que eu acompanho há um tempo gigante. Inclusive, Nanã, ela se tornou referência para mim desde antes mesmo de eu pensar em cantar. Assim, tipo, eu via a gata no palco, ficava naquela, assim, tipo, eu quero cantar igual a ela. Trabalhar fotografia. Não sei como era que eu sentia, mas eu sentia essa energia, assim. Sim. E aí, ela tá nesse álbum também à distância. Hoje ela mora em Brasília, né? Hoje ela mora em Brasília. E, enfim, assim, Menga é algo que é para ser experimentado. Eu não conseguiria Sim. verbalizar como é, assim, porque é pensado para os corpos que já estão ali na diversão mesmo. Sim. Sabe, eu fiz com o maior gosto. Fizemos, na verdade, uma equipe enorme de pessoas dispostas a fazer o babado andar. E foi um processo riquíssimo, assim, várias experiências, não teve só minha cabeça pensando. Sim. Cabeça de Maristela, que é uma brincante há um tempo do caramba. A Yadire, que é uma percussionista incrível também, sabe? Cada pessoa chegou com seu signo, com seu jeito de tocar, seu jeito de bater, sabe? Não no contexto de refazer, assim, pensando em brincar do jeito que sabe. Sim, total. E aí foi muito divertido, sabe? Foram 2 meses muito divertidos. Mas é isso, Menga é só um talho. Nega não vá, eu quero sambar mais tu. Nega não vá, morar em Caruaru. Nega não vá, lá não tem nada pra tu. Nega não vá, eu quero teu corpo nu. Se tu voltar, prometo que vou mudar. Se tu voltar, a gente vai se casar. Se tu voltar, eu vou ter por que cantar. Se tu voltar, nunca mais eu vou chorar. Vou te esperar, como espera Deus voltar. Vou te esperar, o tempo que precisar. Vou te esperar, no claro e anoitecer. Vou te esperar, se fizer só o chover. Nega não vá, eu quero sambar mais tu. Nega não vá, morar em Caruaru. Nega não vá, lá não tem nada pra tu. Nega não vá, eu quero teu corpo nu. Se tu voltar, prometo que vou mudar. Se tu voltar, a gente vai se casar. Se tu voltar, eu vou ter por que cantar. Se tu voltar, nunca mais eu vou chorar. Vou te
vou te esperar, como espera Deus voltar. Vou te esperar, o tempo que precisar. Vou te esperar, do claro e anoitecer. Vou te esperar, se fizer sol ou chover. Nega, não vá, nega, não vá. 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 Pensando nas texturas que teu trabalho traz sonoramente, eu percebo aí que existe também escolhas diversas, assim, sobre de que maneira tu quer que tua voz ecoe, assim, que ritmos e que proposições tu dá ao corpo que está te ouvindo, assim. Tanto a dançar, como a pensar e a brincar. E essas texturas para tu, assim, as texturas do pandeiro, do tocar e do tambor, ao mesmo tempo com a música eletrônica como background de algumas músicas tuas, assim, como Lábio Inferior e Obará, tu sente que tu tem a intenção de brincar por tudo isso, assim, tu sente que a música eletrônica te dá a opção de mesclar também essas coisas, assim. Como é que tu sente, assim, essas diferentes plataformas que tu se utiliza para cantar e fazer a tua música? Sim, eu viajo muito nessa lombra de misturar as coisas. Eu respeito muito o que a música tá pedindo, assim, sabe? Uhum. Tipo, e quem tá fazendo comigo também. Sim. Se a pessoa acha que o babado é esse, o babado é a gente fazer um beat e colocar um sample, fechou. Uhum. Vai ficar massa. É o que rola em Obará, né? Com o Jovem Ralph, eu fiz uma direção gigante, assim, para ele chegar no contexto, né? Porque como fala de uma situação bem específica, de coisas bem específicas, é importante que tenham signos sonoros que levem para esse lugar, mas tem muito dele também, né, nesse Sim. beat, tem muito dele, é o universo que ele acessa. Uhum. E aí, sei lá, se estou fazendo algo com você, muito me interessa que tenha também muito de você, Claro, sabe? sim. E se isso for o eletrônico, chique, fechou, Sim. sabe? Eu quero entender as possibilidades que a gente tem para mexer até chegar em algo X, mas nada majoritário, assim, nada vai ser orgânico, ou vai ser de tal jeito, assim, sabe? Total. E eu fico pensando que, assim, pensando num processo que demora e que é muito ansioso também de fazer música e de criar e de ter essa espera de que as coisas saiam e tudo mais, também rola, de certa forma, um processo muito de ansiedade de querer que a coisa saia do jeito que a gente está pensando, assim. Mas, por outro lado, eu também vejo muito como potencial, se a gente está também pensando uma maneira de fazer música específica, uma maneira que a gente cria de fazer som e música, e também que as pessoas ouçam o que a gente está falando, é importante que a gente esteja aberta a esses processos individuais também, né? Porque eu acho que desses colapsos que nascem coisas, assim, babadeiras, né? Sim. Como é o Obará, assim. Sim, nossa, é incrível mesmo. Obará, e detalhe, a Obará, eu penso ela toda orgânica, né? Tipo, vem toda, ela fala de toques específicos, como a gueré. Sim. E aí, ela não toca um agueré, porque Jovem Ralph, ele não é desse universo, né? Sim. Do que a música fala. E aí ele vai por uma proposta, ele passeia por várias coisas, né? E ele não acessa de fato o agueré, e aí materializa daquela forma. E fica muito massa. E aí, e isso reverbera em como eu penso em interpretar, em como eu penso em cantar, como eu penso em externalizar, assim, de certa forma. Como foi externalizado, na verdade. Sim. Mas é isso, tem tanto o meu quanto tem bastante dele também. Tudo. Assim, pensando sobre todos esses símbolos que teu som fala e tu tem a intenção que ele seja expressado na música, a gente também conversou um pouco sobre essa necessidade de quase que argumentar que a música que está sendo feita ela é ancestral e que ela carrega esses símbolos, assim, né? Quase com a necessidade material de ter referências muito claras, assim, das coisas, o que às vezes é realmente contra o que a gente está tentando falar, assim, né? Ter que ficar reforçando o tempo todo esses argumentos, esses símbolos. E eu acho que tua música carrega muito isso a partir do processo que ela é feita, assim, do que a gente sente quando está ouvindo. E é bem babado, assim, a gente tem que estar o tempo todo, enfim, buscando esses argumentos e reforçando, assim. E como é que tu se relaciona com isso assim, como é que tu argumenta a partir da tua música e como é que tu tem sentido que as pessoas esperam de tu, assim? Nossa, é o maior babado, assim, porque eu me preocupo muito pra não trazer coisas que
que possa, sei lá, botar para o mundo algo que não era para ser colocado, assim, que eu possa ter conhecimento, mas que não seja sobre tornar isso stream, sabe? E eu tento falar desse contexto de ancestralidade a partir das minhas próprias vivências, né? Tipo, o contato que eu tenho com essa possibilidade para além da meu próprio corpo, que já é ancestral. E tem sido muito difícil, assim, tentar didatizar que não trata-se de explicar ou querer ensinar alguma coisa específica para que as pessoas aprendam. Mas é um babado muito doido, assim. Eu ainda não sei resumir. Porque, não sei, é nítido que a música que eu faço é para pessoas negras, assim, tá nítido. E aí, sei lá, às vezes chega várias coisas, assim, fulano aqui sentiu o ancestral, não sei da onde. Transaciar. Aí, tipo, tá, e sabe, tem sido muito difícil, assim, porque esse lugar que o artista tem de ter que explicar o que de que, por que fez assim, mas do que quis falar, ou se responsabilizar pelo que você sentiu, de certa forma. Quando você fala desse contexto que a Obará está inserida, é babado. Porque vem de todo tipo, assim, vem todo tipo de mensagem, todo tipo de necessidade, de abraço, de toque, necessidade de me acessar de vários jeitos diferentes, sei lá. A pessoa diz que a música é boa e pergunta qual é meu orixá, por exemplo. Não nada, assim, qual é teu santo? Aí, tipo, sei. É bem doido, assim. Eu tô muito ansioso para saber como vai ser o próprio processo o processo de Menga, assim. Sim. Porque eu me preocupei bastante em fugir desse contexto. Obará é minha música que tem mais views. Sim. E eu entendo que é pelo contexto que ela é inserida, sabe? Sim. Pelo que ela fala. E, sei lá, ouso a dizer, por esse fetiche pela cultura iorubá, assim, de fato. Claro. Assim, que todo mundo tem essa necessidade de acessar e de sentir a quem se pertence ou que se pertence. E pelo fato dela estar bem próxima, de certa forma, a isso, enfim, é por isso que ela acontece tanto, assim. Mas penso que todas as que eu externalizei até agora têm a mesma dedicação, a mesma necessidade, mas Obará só tem essa notoriedade que tem por essa necessidade que as pessoas têm de acessar esse contexto, sabe? Então, eu tenho me preocupado, tenho contraído bastante a não estar voltando a esses lugares para que isso não se torne minha obrigação de ter que saciar essa vontade, esse desejo de acessar esse lugar assim que as pessoas têm no cotidiano. Total. E depois de falar sobre todos esses trabalhos, queria saber muito o que tu pensa sobre o futuro, sobre o que pode vir, como tu vai afoitar por aí. Viajar. Ai, não sei, assim, tipo, eu tenho um sonho de fazer coisas com pessoas, sonho de materializar coisas com muita gente ainda aqui, sabe? Eu acho que eu tô muito sincado ainda na lama do Capibaribe, eu não vou mentir, assim, tipo, tem muita gente que eu quero trabalhar e que tenho vontade, assim, muitos espaços que eu tenho vontade de acessar pelo próprio desaforo que eu tava falando no início, assim, tipo, nossa, quantos espaços aqui em Recife é negado, puxa, isso, tipo, até validar que, sabe? Ouso dizer também que muitas vezes as pessoas vêm a mim pelo número de alguma coisa, número de alguma rede social, o que é de fato da obra, assim. Sim. Chega tipo, vamos fazer alguma coisa, tipo, e nem catou, assim, o bafo da gata. Total. Então eu tenho uma necessidade como artista de me movimentar bastante ainda por Pernambuco, assim, de sentir, sabe, sem ter... Eu não tô com pressa de ganhar o mundo. Também no contexto que a gente vive de sociedade, eu também nem sei se vai ser possível, né? A gente não tem essa certeza. Eu acho que isso torna os meus processos criativos bastante ansiosos, assim. Porque eu acho que eu tenho tanta necessidade de fazer, porque todo um sistema diz que, sei lá, saiu daqui, acabou. Sim. Era isso, assim, você lançou isso, sabe? Tudo indica que Menga seja até meu último álbum, né? Então, a gente não tem outra realidade, a gente não tem outra projeção a não ser essa. Então, eu me responsabilizo muito pela necessidade que Pernambuco tem ainda de ouvir pessoas e corpos desses demarcadores que eu contraio, assim, meu corpo, sabe?
Então, não sei como vai ser esse ano, mas... Só sei que será. Será? Eu tenho um ponto aqui, aí tem uma pessoa me obrigando a fazer um negócio. Mas eu vou fazer porque é legal. Conta. Sabe a coisa do bate-bola, jogo rápido? Aham. Que eu vou falando uma palavra, tu Ai, tem que não falar acredito, outra. vai. Eu também nem eu acredito, mas vai. A Vamos. gente vai? Vamos, né? Tá segurando aquela câmera. Vai. Militância. Tudo. Touro. Ah, Corpo. todos. Som. Mundo. A palavra. Você. Desejo. Água. E ódio. Recife. Mangue. Identidade. Ah. A. Medo. KM ralados e morto. Catua ref, catua ref, catua ref. E afroito por afroito. Por todos. Por todos. Todos. Vai fechando. Todos. Gostei. Ai, amiga, obrigada por estar aqui hoje. Ai, por conversar obrigado eu. comigo, assim. Eu gosto muito da senhora, assim, do que a senhora faz. E, tipo, acompanhar esse processo é bem babado pra mim, pra gente, que faz isso acontecer, assim. Tipo, entender esses movimentos e curar esses movimentos e estar junto desses movimentos é o que faz também a gente pensar o que a gente precisa fazer também, sabe? Porque eu acho que é sobre esse movimento coletivo também. Mesmo que cada um se articule da sua maneira, com suas referências, com seus objetivos, assim. Pra gente esse colapso é o que faz as coisas chegarem a outros lugares, sabe? E pra gente é um bafo receber a senhora aqui. Ai, obrigado. Eu tô feliz de fazer parte, assim, minha primeira entrevista, né? Ó, querendo. Menina, vai junto da Crei. Minha primeira entrevista e ser contigo, que já é uma amiga minha, assim. Sim. Pô, já, pra mim foi bafo, assim, tô pronto pra outras. Chique. Show. Gente, queria agradecer a todo mundo que está com a gente, que assistiu. Esse é o Contracor, edição do Visual. Nós somos a Escapa. Obrigada. E até a próxima. Ouve aí, que tá vindo aí. Tu se Ó. perde quando se procura em mim. Eu perco tudo quando beijo a tua boca. Tu se perde quando a gente dança juntinho. Perco tudo quando te vejo na roda. Tu se perde quando se procura em mim. Eu perco tudo quando beijo a tua boca. Tu se perde quando a gente dança juntinho. Perco tudo quando te vejo na roda. Meu coração fica em tempo de pular do peito, vice. É um desadouro quando eu te vejo, vice. Não vejo a hora de te encontrar. Deu hora, o teu perfume censou meu terreiro. Enquanto chove água de janeiro e o sol nascente crepuscular. Tu se perde quando se procura em mim. Eu perco tudo quando beijo a tua boca. Tu se perde quando a gente dança juntinho. Perco tudo quando te vejo na roda. Tu se perde quando se procura em mim. Eu perco tudo quando beijo a tua boca. Tu se perde quando a gente dança juntinho. Perco tudo quando te vejo na roda. Meu coração fica em tempo de pular do peito, vice. É um desadouro quando eu te vejo, vice. Não vejo a hora de te encontrar. Deu hora, o teu perfume censou meu terreiro. Enquanto chove água de janeiro e o sol nascente crepuscular. Tu se perde quando se procura em mim. Eu perco tudo quando beijo a tua boca. Tu se perde quando a gente dança juntinho. Perco tudo quando te vejo na roda. Tu se perde quando se procura em mim. Eu perco tudo quando beijo a tua boca. Tu se perde quando a gente dança juntinho. Perco tudo quando te vejo na roda.